Boa noite, está começando mais um Cidadania em Atitude aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Comunidade Terapêutica Manaim. E o meu convidado é o delegado Mário Luiz Vieira, presidente da entidade. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite telespectadores, boa noite Ana, é uma satisfação estar aqui e falar novamente desse trabalho da comunidade Manaim e participar desse programa de cidadania. Nós estamos imbuídos desse trabalho há 17 anos, sempre dizemos a mesma coisa, que a Manaim nasceu junto com a filha que temos, 2 dias de diferença e ambos vão fazer 18 anos. Então, de certa forma, é um trabalho que me consome mais do que a própria Polícia Federal, porque é onde eu, como cidadão, tento dar essa contribuição social para a comunidade de Passo Fundo. Mais de 3.000 pessoas já passaram pela comunidade Manaim, muitos dos quais vão estar assistindo o nosso programa, totalmente transformados, ex-dependentes de crack, provando que esse tipo de tratamento da comunidade terapêutica, das comunidades terapêuticas, dão certo. Eles vão assistir eu e você conversando, vão ser uma prova absoluta de que o crack tem jeito, de que a dependência química tem jeito. Então é uma satisfação falar disso. Delegado, então eu quero iniciar o programa resgatando um pouco, dessa história de construção da ideia da Manaim. O senhor, como atuante na Polícia Federal há mais de 30 anos, teve essa ideia, justamente pelo combate e a repressão às drogas. A ideia, Ana, não foi minha. Veja que às vezes as coisas grandes, eu digo que grandes oportunidades de fazer algo bom para as pessoas, para a sociedade, elas aparecem poucas vezes. Pequenas oportunidades todo dia. A Ana sai na rua, pode fazer alguma coisa de bom, mas essas grandes oportunidades aparecem muito poucas. Em certa ocasião, eu recém tinha chegado aqui na cidade de Passo Fundo, eu participei de uma reunião de evangélicos. Eu até posso citar o nome, nosso grande pastor Busato, da Igreja Batista, onde os evangélicos, eu fui apresentado pela minha esposa, que é evangélica, e onde eles discutiam a criação de uma comunidade terapêutica. Eu estava apenas de espectador daquela reunião. Mas aí, quando eles resolveram fazer essa comunidade, como eu era delegado e poderia, em tese, usar o nome da Polícia Federal para uma boa causa, e eles me convidaram para ser o presidente da Manaim. A princípio achei pesada a ideia, nem sabia o que era, aceitei. Posteriormente, quando eu fui estudar como é que era o método que veio dos Estados Unidos, foi criado lá por um ex-dependente químico, que fazia o tratamento com base na religiosidade, na Bíblia, eu gostei muito da forma com que aquilo era feito. E aí bastar ver os dependentes químicos lá dentro da comunidade, quando nós começamos a desenvolver, eu de certa forma me apaixonei pelo trabalho, estou até hoje e vou ficar até velho, até me transformar bastante. E o fato do senhor estar, então, na Polícia Federal também facilita esse trato, até porque o senhor sabe a dificuldade que é de lidar com essa temática da drogadição. O fato de eu estar na Polícia Federal tem dado muito resultado pela credibilidade da polícia, graças a Deus pela nossa credibilidade que nós temos na sociedade, que quando vem alguém assim imbuído nesse tipo de trabalho, a gente encontra menos resistência dos empresários, da própria sociedade, para ajudar nesse trabalho, porque é um trabalho custoso, é um trabalho caro, é um trabalho de difícil aquisição de recursos. Então nós vamos nos mantendo, nós vamos conseguindo manter aquele pessoal graças à credibilidade e graças à ajuda da sociedade. A própria sociedade de Passo Fundo fez com que adquiríssemos aquele terreno, aquele sítio, fez com que nós construíssemos alojamentos, 50 leitos lá. Foi a própria sociedade. De certa forma, nós só estamos administrando algo que a sociedade de Passo Fundo trouxe para Passo Fundo. E para que a gente possa localizar, então, a comunidade, aonde fica bem certinho, então, a comunidade terapêutica? Eu costumo dizer que a Manaim é a comunidade terapêutica de Passo Fundo. Mas ocorre, Ana, que quando a gente trata o dependente químico, o ideal
o ideal desse tratamento é que ele fique isolado. Então nós optamos por um sítio que tem, além de Mato Castelhano, quem for passar Mato Castelhano mais 10 quilômetros, no quilômetro 261, à esquerda vai ter uma placa, Comunidade Terapêutica Manaim. É ali que nós levamos os dependentes e eles, se cumpre o tratamento integral, eles ficam 9 meses ali, na Mãe Manaim, e nascem de novo e estão aí como muitos que estão nos assistindo hoje, completamente restabelecidos e outro ser humano, outra pessoa. E como o senhor mesmo disse no início do programa, aí mais de 3.000 pessoas então passaram, né, pela comunidade terapêutica da Manaim, e com certeza só é possível porque são muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, ou seja, desde as pessoas ligadas à igreja, voluntários. São dezenas de empresários, são pessoas que estão imbuídas desde o início, são doadores anônimos que nos ajudam, enfim, é algo bastante interessante e que satisfaz a gente, que a gente percebe a existência de pessoas que também dão sem exigir absolutamente nada em troca. Hoje a Manaim é outra do que ela era há 17 anos atrás. Hoje ela tem e vai ter, e é a minha intenção, que em breve ela tenha uma autossustentabilidade. Para não depender, Ana, de ninguém, porque o dependente químico, normalmente, o que acontece com ele? Ele tem a família completamente desestruturada. Então, pagamento por parte dele, você não pode esperar nada. Até porque você não tem que exigir contraprestação para prestar um trabalho desse nível. Você cobrar por um trabalho desse é uma coisa que não combina. Então, o que acontece, a nossa visão sobre o assunto é de que a gente não precise cobrar, que haja uma autossustentabilidade da própria instituição. Nós estamos caminhando para isso e nós vamos conseguir isso em breve, tu vai ver. E na sua opinião, qual seria o maior desafio hoje? A prevenção, o tratamento ou a própria ressocialização dos ex-dependentes? Eu acho que o maior desafio de todos é fazer com que a população, essas pessoas que estão nos assistindo, saber que efetivamente são as drogas um dos maiores, a maior causa dessa grande insegurança que tem hoje no Rio Grande do Sul, que tem no Passo Fundo, que tem em Porto Alegre, que tem no Brasil, porque são as drogas que estão levando a essa criminalidade toda. E nós temos que nos conscientizar que você, o próprio cinegrafista que está aqui, temos alguém na família precisando. No dia que a sociedade se conscientizar disso e parar de haver disputa de beleza, com referente à comunidade terapêutica existe, eu quero até trazer a baila aqui, existe, porque a psiquiatria que dá certo, a psicologia que dá certo, ou a comunidade terapêutica dá certo. Não tem de haver discussão sobre o que dá e o que não dá. Tem lugar para todos, nós temos que usar todas as formas de tirar o dependente químico das drogas. Todos nós temos que nos unir. Então, tanto ressocialização, quanto prevenção, quanto repressão, o Estado tem recurso, o Estado tem forma de fazer. Existem milhões, Ana, eu diria que até bilhões, que existem nos cofres públicos, que são oriundos dos bens dos traficantes, dos bens pela própria justiça no combate à repressão, dos veículos apreendidos que são leiloados. Existem bilhões, eu trabalhei no Estado, eu vi na época, tinha 4 ou 5 bilhões que tem num fundo que pela legislação só pode se destinar à prevenção, à repressão, ao tratamento, e no entanto não há uma administração desses fundos. Então o dia que houver uma consciência social e da nossa classe política, nós vamos melhorar e muito, você vai ver. E como que o senhor avalia a dependência química atualmente? O número de usuários, com certeza, né, aumentou aí nesses últimos 17 anos, né? Era um problema pequeno que estava começando a surgir e agora a gente observa que cada família, como o senhor mesmo disse, tem alguém ou conhece alguém envolvido. Aumentou demais, aumentou muito e a gente percebe na própria população, nas próprias famílias, que existe aquela vontade de se tratar,
existe a vontade de ir para algum lugar, mas como sempre o Estado ele está inoperante. Bom, é inoperante em saúde, segurança e educação, nas 3 coisas básicas. Mas principalmente na droga, que é uma questão de saúde pública, ele é muito, mas muito inoperante. Não há um funcionamento, por exemplo, o nosso grande sonho de Passo Fundo, que nós vamos conseguir ainda, já tentamos várias vezes, existe recurso para isso, é fazer uma clínica de desintoxicação. Nós tínhamos que ter aqui já tentamos várias vezes, para desintoxicar. Porque o sujeito ele está tão dependente que ele tem que haver uma desintoxicação através de medicamento, para depois que ele já está com uma certa sanidade, para ele ir para o tratamento. Senão não adianta. Você leva o camarada, eu costumo dizer, às vezes vão alguns lá que são iguais àquele seriado de TV, o Walking Dead, eles ficam completamente perdidos. Então essa clínica de desintoxicação é o nosso grande sonho aqui em Passo Fundo. Porque Passo Fundo já é um centro de saúde do interior. Nossos hospitais, que são os melhores da região. Então, criar uma ala em um desses grandes hospitais, ou criar uma própria clínica. Esse é o nosso grande sonho do futuro e nós vamos conseguir. Além de fazer mais unidades de tratamento, tipo a Manaim, para mulheres, que não tem, só tem uma Casa Esperança, com 25, 30 vagas. Hoje nós temos quase só para homem, tem várias aqui, mas só tem para homem. Nós não temos uma para mulher. Então, e o número de mulheres também está aumentando. É igual, é quase igual de homem. E elas não têm para onde ir. Hoje elas não têm para onde ir. O problema social das drogas é o problema mais grave que assola o mundo atualmente. E parece que nós não estamos enxergando. Você observa assim, se você quiser olhar, você vai ver que esses países muçulmanos, esses países árabes, os orientais, eles estão na nossa frente, porque eles tratam o problema das drogas de extrema gravidade. Eu não sou a favor de pena de morte, mas na China eles fuzilam o traficante. No Oriente Médio, você pode ver pela imprensa, quando pega algum traficante, é pena de morte. Porque ele tem que ser tratado com uma maior responsabilidade do Estado. Caso contrário, vai acontecer o que está acontecendo aí. A segurança, a impunidade, a criminalidade vai aumentando cada vez mais, porque nós não tratamos na base, nós não estamos tratando na educação, nós não estamos tratando na prevenção. A repressão só vem quando falha todos esses. O que adianta prender? E isso eu me conscientizei depois de 35 anos. O meu foco, a minha maior vontade era tirar os traficantes de circulação. Depois eu me conscientizei, isso tem que se fazer com prevenção. Com educação. E o sistema, com certeza, ele vem falhando muito, né? Até porque o governo federal, ele era responsável pelo pagamento, né, de várias vagas em comunidades terapêuticas do nosso município e foi cortando recurso, não só em Passo Fundo, mas em várias cidades, né? O que prejudica, né, esse tratamento. Nós combinamos não falar em política, mas um pouquinho só, porque na realidade era algo do governo anterior que eu elogiava. Poxa, tem vagas, nós mesmos tínhamos 20 vagas da Secretaria Nacional Antidrogas que praticamente mantinha Manaim. E aí, de uma hora para outra, sem qualquer justificativa, essas vagas foram cortadas. E não só nós, como outras comunidades da região. Então, um pouco desses bilhões que eu falei para você que existem, estava vindo e agora foi cortado. E esperamos restabelecer. Quando restabelecer, vai ficar bem bom. E como que vocês estão fazendo, então, para se manter neste momento? Nós estamos fazendo como toda aquela família que ganha o salário mínimo faz, vai tentando, de um jeito ou de outro. Hoje nós estamos com 50 vagas e com 27, 25 interno, ou seja, nós podíamos ter mais 25 lá dentro e não temos. Nós estamos nos mantendo praticamente na autossustentabilidade. Delegado Mário, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje destaca o trabalho da comunidade terapêutica Manaim. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca o trabalho da comunidade terapêutica Manaim. E o meu convidado é o delegado Mário Luiz Vieira, presidente da entidade.
Delegado Mário, no bloco anterior nós estávamos falando sobre as dificuldades, né, de manter essas pessoas em tratamento, até porque não existem muitos recursos disponíveis, né? Mas eu queria que o senhor reforçasse, apesar de não termos muitos valores para isso, ainda é mais barato pagar a recuperação de um dependente químico do que alguém, por exemplo, num presídio. Efetivamente, se houvesse um comprometimento do Estado, é extremamente mais barato, até porque você está investindo em alguém que vai retornar para a sociedade como uma nova pessoa. E hoje nós sabemos que a reeducação dos presídios, praticamente todas as autoridades que estudam o assunto dizem que presídio, você deseduca lá dentro e volta pior. Então, as comunidades, Ana, é algo interessante para o telespectador saber que elas existem a nível de Brasil. As comunidades terapêuticas são milhares de leitos que não são hospitais, mas são famílias. São famílias substitutas. Porque o que acontece? Quando a família falhou e gerou um dependente químico, essa família, chamada comunidade terapêutica, tenta reformular um trabalho que a família fez errado. Então, o tratamento é aos 9 meses, depois é uma nova gestação, onde ele vai pertencer a outra família. E essa outra família é como um filho. Na realidade, não são aqueles 9 meses que tem de ser cuidado aquele filho. Nós, na Manaim, temos uma visão que a família Manaim vai ter de ficar com esse filho substituto até o final da vida desse filho. Então ele tem que ficar lá os 9 meses, ele tem que sair da comunidade e continuar pertencendo à família Manaim. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp que é a família Manaim. Você costuma dizer isso, veio tudo dos Estados Unidos, desse David Wilkerson que eu te falei, e vem da transformação da mente de cada um deles. Consciente e subconsciente. Você entra no subconsciente e tenta fazer uma nova forma de conduzir, uma nova forma de hábito naquela pessoa. Porque não adianta absolutamente nada você pegar o Joãozinho, que deu errado, que foi viciado em crack, e ficar 9 meses com Bíblia debaixo do braço lá na Manaim, e indo em igreja, e largando para a família dele, onde o Pedro, o pai, está com a cerveja bebendo. Onde a mãe, a Dona Maria, está com cigarro. Acabou o nosso trabalho. Então nós passamos anos e anos fazendo isso e dando errado. Hoje não, hoje nós temos a família Manaim. Ele sai lá de dentro, ele tem que ficar junto com nós na cidade, tem que ficar em Passo Fundo, tem que ficar em Itapejara, tem que ficar em Carazinho, tem que ficar em Erechim. Utópico, o sonho? Não é utópico, é uma visão que eu tenho, uma visão absolutamente com respaldo, até da psicologia. Com respaldo. Então ele fica lá, mas fica sendo acompanhado através de uma igreja, que é a mesma coisa, em Passo Fundo, em Itapejara, em Erechim, onde ele vai ficar do mesmo jeito, ele vai ter a família dele. Aí sim você acompanha o tratamento dele até o final da vida. Porque o que é o tratamento de um dependente químico? O dependente químico é diferente da Ana e do Mário. A Ana e o Mário, em tese, eles podem ir no barzinho e tomar uma cerveja. Agora, não o ex-dependente. O ex-dependente é todo um ciclo vicioso. No momento que ele tomar uma cerveja, que ele fumar um cigarro, é o primeiro passinho, o primeiro degrau para o crack para ele ficar dormindo na rua de novo. Então, a tolerância do ex-dependente é zero. Nós tivemos casos e casos, a experiência desses 18 anos é vastíssima. Daria para nós conversar até amanhã de manhã. Nós tivemos casos de sujeito que estava bonitinho, com a bibliazinha debaixo do braço, quase pastor. Mas uma cervejinha sem álcool nós vamos tomar. Dar cervejinha sem álcool para o crack é questão de dias, de semanas. Então a tolerância zero é por isso que tem que haver a nova família. Porque ou tu transforma a família junto com o interno ou o nosso trabalho diante do interno dá errado. Isso aí nós falamos sempre para as famílias que vão lá. Sempre que nós falamos. E sempre vamos falar. E falamos até para o nosso público. O exemplo que nós damos para os nossos filhos é um processo de imitação. Sempre um processo de imitação.
Ele vai nos imitar, o filho vai te olhar o tempo todo para tentar te imitar. E esse processo de imitação deu errado, girou um dependente químico. E a Manaim tenta reverter esse negócio. Não só a Manaim, como todas as comunidades, a Vita, reverte esse algo que deu errado e tenta colocar de novo para o prumo. Só que não adianta ficar 9 meses e largar na sociedade. Não adianta. E é muito interessante que vocês têm comunidades da Manaim espalhadas por todo o Brasil, assim como tem pessoas de todo o Brasil que vêm fazer esse tratamento aqui conosco. Exatamente, é importante isso aí, nós já começamos já há uns 2 anos isso aí, que cada um que sai, nós tivemos um caso da Bahia, saiu, o Marco saiu, já foi para fazer um núcleo na Bahia, nós temos um caso em Ribeirão Preto, mais de 10 anos, que um rapazinho, na época ele era menor, tinha 17 anos, o Matheus, que está lá com uma igreja e está lá levando o nome da Manaim, e outros tantos, e é esse o nosso sonho, a nossa visão, é que formar núcleos também no Brasil, em todo o Brasil, porque afinal, nossa parte nós temos que fazer. Eu pretendo até o final da minha vida, que eu espero que seja longa ainda, ter no mínimo umas 100 congregações que cuidem de quem sai da Manaim e Manaíns tentando tirar o pessoal da dependência química. Cada um de nós tem que fazer uma parte. E é isso que a sociedade não se toca. Cada um tem que fazer uma parte. Se cada um pegasse assim, digo, não, o seu José está bebendo demais, está dormindo na rua e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o delegado Mário, eu vou me responsabilizar por seu José. Eu ganho aí 10 mil reais por mês, o que é eu pagar um tratamento para o seu José? Delegado, seguinte, o seu José quer ir e eu me responsabilizo por ele. Eu vou ser o responsável, eu vou dar material de higiene, que às vezes eles não tem nem isso, não tem nada. Já aconteceu casos, e eu tenho casos que até têm uma relação comigo, pessoas que eu posso até citar nome, que estão convivendo comigo. Eu tenho casos que chegaram lá de calção, sem nada. Totalmente, com 40, 50 quilos. Hoje, um rapaz normal, 70 quilos. Então, é algo que eu me orgulho. Uma vez eu fiz debate com outros profissionais que dizem que crack não tem cura. Eu digo isso e falo aqui também. Se crack não tem cura, eu devo estar ficando louco, porque eu conheço mais de 100 que já curaram. Então, crack tem cura. Qualquer outro que disser que não tem cura, dá para mentir, dá para trazer os caras. Então, aqui, ó. Era um ex-craquento, então aqui bem bom. Delegado, com certeza esse não é um resultado que se obtém do dia para a noite, ou seja, vocês têm toda uma abordagem, né, para realizar esse tratamento das pessoas que estão lá nessa comunidade terapêutica, ou seja, vocês envolvem aí psicologia, terapia espiritual e também, né, eles têm uma rotina na casa, ou seja, não é simplesmente estar internado lá, fazer uma oração e ficar longe das drogas por um período. Não. Lá, eu até convidei você, no intervalo, eu estava falando que é para a TV ir lá fazer um acompanhamento de um dia. Lá das 7 da manhã às 10 da noite existe ocupação de cada um deles. Lá existe uma série de regras a serem seguidas, né? Que se não forem seguidas não dá certo o tratamento. Lá a disciplina é o 01, não é a espiritualidade. A primeira regra da Manaim é a disciplina. Primeira, porque quando o sujeito é dependente químico, a primeira coisa que faltou nele foi disciplina. Faltou disciplina, até para ele gerir a própria vida dele. Então a primeira coisa que é necessário lá é disciplina. Então lá tem o sujeito que é disciplinado, ele não fica, porque ele recebe uma advertência, 2 advertências e pode ser até excluído do grupo para não atrapalhar os outros. Então eles entram lá, disciplina é a primeira coisa que eles têm que aprender bem. A segunda é a espiritualidade. Se você não conseguir desenvolver uma espiritualidade na pessoa, não há forma de tratamento, não tem como. Eles chegam lá, nunca viram uma Bíblia na vida, eles começam a olhar e ficam pertinho, e no culto eles já ficam uns fazendo gracinha, e meio longe, aos poucos eles vão sendo entrosados, e entram na espiritualidade. E o terceiro item, você veja, ó. Disciplina, espiritualidade e trabalho. Trabalho, lá tem trabalho. É pouquíssimo, mas tem trabalho. Tem trabalho. No mínimo umas 5 horas por dia nós chamamos de laboterapia. É uma forma de eles se ocuparem. Eles têm de estar ocupados.
É eles que fazem tudo para eles. Eles não têm a mamãe para fazer lá. Existe o trabalho de cozinha, existe o trabalho de arrumar as roupas, existe o trabalho de horta, existe o trabalho de cuidar dos bichos. Enfim, existe trabalho para tudo lá, e é eles que fazem. E aí eles já vão pegando disciplina e aprendendo a trabalhar em grupo, a conviver em grupo, e aprendendo um com o outro. E um ajudando o outro, é ali que consiste. O mais antigo vai ajudando o que entra, um vai ajudando, e é um processo muito interessante. E vocês têm uma ideia, assim, desses 3.000 que passaram, então, pela comunidade internos, quantos efetivamente foram recuperados? E também, assim, uma estimativa a respeito das recaídas, ou seja, a atenção que a família tem que ter, então, para evitar essas recaídas depois do período desses 9 meses de tratamento. Isso aí é uma pergunta que sempre fazem, mas é muito difícil de saber, muito difícil de saber. Primeiro que existe saídas e entradas do mesmo várias vezes, às vezes entra 8, 9, 6, 7, 10 vezes, e na 10ª vez nós conseguimos resultado positivo. O importante é não desistir. E o importante é não desistir, cada um é um trabalho. Por exemplo, eu tenho satisfação de ter os trabalhos positivos, até para o meu tratamento mesmo, para o meu psicológico, eu tenho que ver que tem resultado. Então eu tenho algumas dezenas que eu acompanho e sei que estão recuperados. Então, de certa forma, eu vejo que esses que eu sei que estão recuperados, já me dão todo o estímulo para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, dos 3.000, digamos que foi 10%, digamos que foi. Vamos supor que a Manaim recuperou 10% de 3.000, que esteja 300, que era um ex-dependente químico, que hoje tem a família totalmente estruturada e talvez seja melhor do que eu e você. Será que o trabalho já não valeu a pena? 300. Por uma pessoa já valeria a pena. Uma pessoa já valeria. Então não é só o número, mas é realmente um número difícil de tu dizer. Quantos por cento? Eu diria, eu sempre digo uma coisa, né, que eu acho que é a melhor resposta. Eu digo assim, quantos por cento que pode ser recuperado? 100. Eu digo que 100%. 100% recuperado. Sem nenhuma dúvida. Desde que aceitem todas as regras do tratamento. Não deixaria de recuperar um sequer, se aceitasse. Dos 3.000, todos os 3.000, se tivesse aceito as regras, estariam recuperados. Digamos que 2.500 não foram recuperados. Certamente esses 2.500 não seguiram a orientação que nós damos lá. Então ela tem uma eficácia de 100%, desde que aceite. E a família, como que ela pode ajudar? Porque é muito importante que não ocorra até um abandono dessa pessoa durante o tratamento. Ou seja, a gente sabe que ela pode contar com o respaldo da casa, mas a família estar junto também é fundamental. É fundamental, mas a família para nós é uma das grandes dificuldades que nós temos. É uma das grandes dificuldades porque eles não participam. Raramente eles participam do tratamento do dependente. A gente chama uma vez por mês, tem a reunião de famílias lá. Então é nesse dia que chega, que eles passam um mês inteiro contando minuto após minuto para ver a mãe, o pai, os filhos e tal. Mas a gente tenta uma conscientização deles, tenta recuperar eles junto com o dependente, mas é difícil. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que nos dá bastante satisfação, mas é extremamente difícil. É um trabalho dificílimo e com resultados, mas resultados conseguidos com muito custo, muito suave. E a sociedade também pode contribuir no pós-tratamento, porque a gente sabe que muitas pessoas se recuperam, né, depois deste tratamento na Casa Manaim, mas daí chega aí no mercado de trabalho para buscar uma oportunidade e não consegue. Então, a questão de se dar uma nova chance, então, para essa pessoa recomeçar. É isso que nós tentamos e nós fazemos sempre, indicando para os trabalhos e tal, e fazendo com que eles trabalhem. Normalmente a gente tem um empenho pessoal com isso. Então eu quero mais tarde até apresentar esses ex-dependentes que começaram a fazer exercícios físicos. Então é uma forma que nós estamos achando que para eles é muito bom. Muito bom. Casos de que saem de lá e treinam e trabalham e procuram outro tipo de ocupação. Mas não é fácil. Eles olham assim, dependente químico, não dá. É difícil colocar eles no mercado de trabalho também. Muito difícil.
E delegado, para o senhor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O que representa, então, esses 17 anos de trabalho, muitas vidas recuperadas? Para mim, é a satisfação que eu tenho na minha vida. Eu tenho minhas crenças pessoais de que nós estamos aqui por alguns segundos apenas, né? A vida é um soprinho e a pontinha do iceberg nós conhecemos, a parte para baixo a gente não conhece. Eu quero trabalhar para que aquela parte de baixo não me surpreenda. Então, de certa forma, é uma oportunidade que eu tenho, não só na Polícia Federal, como na própria Manaim, de não arriscar para depois da minha partida. Então, esse é a minha grande, é o meu grande mote. Eu quero trabalhar para a eternidade, trabalhar para depois que eu me for, vai ter um lugarzinho lá. Eu não sei o que é, mas eu prefiro não arriscar. Quero ir para um lugar bom. E quem quiser conhecer mais, então, da Casa Manaim, qual que é o endereço ou o telefone? Essa é uma pergunta importante que eu quero deixar para todos os telespectadores. Conhecer, pesquisar. Hoje nós temos o professor Google que ensina tudo. Conheçam as comunidades terapêuticas, vão até onde elas existem. Aqui perto tem a Vita, tem a Manaim, que é logo depois de Mato Castelhano, quilômetro 261, entra à esquerda, vai estar aberta para vocês. Conheçam, participem e adotem um. Eu consegui ajudar 3.000, mas se cada um ajudar um, já muda o Brasil, já muda toda a nossa sociedade. E aí é isso que nós precisamos. Não adianta nós ficar reclamar de político, reclamar de corrupção. O que nós estamos fazendo pelo próximo? Quase nada, né? E o telefone, então, da Manaim é o 3313 1468. Delegado, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado a todos por estar nos assistindo. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.